Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar, já vou inicialmente aqui pedindo para que vocês inscrevam-se no canal, deem um like e assistam o vídeo até o final, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Muito bem, eu vou começar inicialmente pedindo para vocês um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma. Talvez esse vídeo se alongue um pouquinho. Eu vou procurar ser bastante objetivo nas questões aqui das quais eu vou tratar. Primeira questão é, vamos começar pelo título. Por que eu faço política? Esse é o título desse vídeo de hoje e eu já vou começar respondendo ele do seguinte modo. Primeiro de tudo, eu faço política porque eu vivo em comunidade, porque eu vivo em sociedade. Não há possibilidade de não fazer política. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: fazer política não é simplesmente ser filiado a um partido político. Eu diria até mais, você faz muito mais política quando você não está atrelado a nenhum partido político do que quando você está, vamos dizer assim, ligado, filiado a um partido político. Quem não tem filiação partidária acaba tendo muito mais liberdade, inclusive. Mas é claro, fazer política sem uma filiação, você também tem o risco da solidão, de lutar sozinho. Mas de qualquer modo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: faço política porque é a única forma de se viver. A gente faz política o tempo todo, a gente faz política em casa, com os filhos, com a companheira, com o companheiro, né? Você está sempre tendo que negociar alguma coisa. Você repara que em algumas famílias essas negociações são mais na base do diálogo, mais na base, então eu abro mão disso, você abre mão daquilo, e aquilo tudo é negociado e acontece. Em outras famílias existe uma figura mais centralizadora, mais autoritária, é ele que decide, é assim que faz, eu que mando, eu pago as contas, é assim que tem que ser. Enfim, política acontece o tempo todo. O primeiro núcleo é dentro de casa, mas a política acontece dentro da igreja, a política acontece dentro da escola, a política acontece em todos os cantos. Essa política que a gente vê do prefeito, do vereador, dos deputados, governadores, senadores, presidente, é isso aquilo que a gente chama da política institucionalizada. É a política que tem o Estado. Mas é importante dizer o seguinte: a humanidade nunca pôde prescindir da política. A política, eu diria que ela é quase que uma situação a priori. Ela é inata praticamente à vida, à existência humana. Enquanto vivermos em sociedade, a política existirá. Enquanto formos humanos, a política existirá. Amemos ou a odiemos. E aí eu vou pegar uma questão aqui. Eu fui marcando alguns pontos. Eu vou falar uma história bem resumidamente daqueles algumas pessoas que gostam da gente, né? Primeiro o seguinte: ninguém pode querer a unanimidade. Isso não existe. Primeiro que a unanimidade ela é burrice, já foi dito assim. Toda unanimidade é burra. Não foi assim que Nelson Rodrigues nos ensinou? E de fato. Mas vamos lá, então, não tem como todos gostarem de você e nem também como todos te odiarem. E eu não sou exceção nisso. Mas algumas pessoas muito queridas na minha vida, já vieram preocupadas comigo e falaram: Ricardo, a maneira que você faz política é uma maneira muito, às vezes, crítica, uma maneira muito ácida. Desse jeito você nunca vai ser eleito a nada, você não vai conseguir. Até que, recentemente, uma pessoa muito querida, que eu amo demais, falou a mesma coisa. Meu querido irmão Alain. E, aproveitando isso que o Alain me falou, e outras pessoas muito queridas, que eu tenho certeza que gostam de mim, vieram com essa preocupação, e não só a questão de vencer ou não uma eleição, como a questão da minha saúde psíquica. Eu quero falar duas coisas. Em relação à minha vida psíquica, primeiro de tudo, eu preciso agradecer essas pessoas que têm essa preocupação comigo. Mas eu quero
esse vídeo está sendo feito para as pessoas que gostam de mim. Primeira questão, meus queridos. Eu não saberia fazer outra coisa que não fosse a política. Eu não saberia viver se eu não pudesse fazer aquilo que a política me dá, que é o instrumento principal, que é a liberdade de me expressar. Eu morreria se eu não pudesse me expressar. Eu morreria. Por isso eu entendo tanto a dor que causou a ditadura militar no Brasil e como todas as ditaduras. Então eu já digo desde o início, até para aqueles que já falaram tantas vezes para mim, vai para Cuba. Tem uma coisa que eu discordo primordialmente, que é a falta de liberdade, que tem, por exemplo, em Cuba. E que aqui não é diferente. Mas aqui ainda a gente consegue falar, né? Pelo menos por enquanto, nesses últimos 30 anos desde a redemocratização. Mas eu preciso dizer para vocês que gostam de mim com todo carinho. Então, eu faço política e eu falo, não se preocupem. Eu não fico mal de fazer isso, ao contrário, eu fico bem, eu me liberto. E segunda questão, para aqueles que me falam, desse jeito você nunca vai ganhar uma eleição. Quem disse que a minha preocupação é essa? Eu não faço política para ganhar eleição. Eu faço política porque eu acredito inicialmente num princípio inegociável, que é a liberdade, que é defender o que eu acredito. E isso não tem preço. Isso não está em negociação. Eu dizia tempos atrás, e vou resgatar, eu negocio a minha sobrevivência, mas a minha liberdade não está em negociação. Bom, dito isso, então eu acho que ficou claro. Primeiro, eu não posso deixar de fazer. E a vitória numa eleição, ela é simplesmente um detalhe. Um detalhe. Até porque a gente faz política mesmo sem mandato. E eu vou dizer que às vezes você faz mais bem politicamente não tendo mandato do que tendo mandato. Bom, então essa é uma questão importante. Não se preocupem com a questão da vitória ou não. Até porque, minha gente, vamos pensar uma coisa? Política não é futebol, né? Futebol é alegria, é diversão, é negócio para o sistema capitalista. Mas é assim, eu sou corintiano, então meu time joga no domingo. Se ele ganha, legal, eu fico feliz, eu tiro sarro de um, de outro, brinco. Se meu time perde, acontece o contrário, tiram o sarro de mim, brincam comigo e tudo bem. Segunda-feira a vida continua. Na política não é assim. Na política, os erros custam caros coletivamente. Olha o que nós estamos vendo que está acontecendo no Brasil. Políticas mudam vidas. Por causa de questões políticas, nós estamos pagando mais de R$6 da gasolina. Por questões. E não paga só R$6 um ou outro, pagam todos, os corintianos, os palmeirenses, os flamenguistas, os vascaínos, os colorados, né? Todos nós pagamos caro por políticas equivocadas. Então, política, vamos parar com essa questão de comparar política e futebol, porque política e futebol são totalmente diferentes. Inclusive, o futebol está submetido à política. E é bom que se deixe isso bem claro. Como a própria religião, que também está submetida à política. Por quê? Porque a política é a arte principal de convivência da humanidade, dos seres humanos. Mas vamos falar uma outra questão. A política é assim, quando um ganha, todo mundo ganha. Mas na política, quando um perde, todos também podem perder. Todos nós perdemos. Por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, eu peguei um exemplo da questão econômica, onde por erro de um, todo mundo sai perdendo. E quando acerta, muita gente ganha, quase todo mundo ganha. E para mim é esse princípio. Ou ganhamos todos, ou não ganhamos. Eu ter uma vitória eleitoral não vai significar muita coisa. Até porque é o seguinte, vamos pensar no que a gente vê
em relação a alguns políticos, né? Eu vou pegar minha micro-realidade, que é a minha cidade, uma cidade de 14 mil habitantes. Eu vejo lá algumas pessoas na Câmara Municipal que ganharam não porque tinham boas ideias, né? Por que ganharam? Porque ficou fazendo favorzinho, né? Leva um caminhão de terra para um lado, leva não sei o que para outro lado, paga uma cesta lá para não sei mais o quem. Só que na hora de fazer uma votação que é do interesse do povo, aí vota contra o povo. Por quê? Porque já tem rabo preso. Então, vencer desse jeito, isso não adianta nada. Ou então a pessoa não vota a favor do povo e está lá, por quê? Porque sabe que se votar contra, amanhã está demitido da empresa que trabalha. O emprego dela depende do que ela vai votar lá na Câmara. Muitos funcionários públicos, se eu não me engano, 4 dos 9 são funcionários públicos. Por que não vai votar contra o prefeito? Porque não está interessado em perder alguns penduricalhos no seu rendimento no final do mês. Eu até já falei sobre isso. Quem é vereador e é funcionário público deveria, enquanto exercesse o mandato de vereador, abrir mão de um dos salários, ou de vereador, ou do cargo em que ela ocupa. Porque só assim ela teria liberdade total e irrestrita. Quando acabasse o mandato, ela volta para o cargo dela, né? Por quê? Porque ser vereador é uma coisa séria. Você representa a população. Então, de que adianta ganhar desse jeito, se você não pode fazer absolutamente nada? Aí quem faz oposição fica lá perdido, porque também o prefeito não dá nem o mínimo de atenção. E as pessoas, elas confundem o papel do vereador, achando que vereador está lá para resolver o problema do emprego para ela, do problema da ambulância para ela, do problema de saúde para ela. E não é para isso que serve vereador. Eu tenho começado a achar que aquela tese de que vereador talvez fosse um cargo que só traz despesa para o Estado brasileiro e para o contribuinte brasileiro. Talvez a quantidade, ou talvez o rendimento, ou talvez o salário, mas isso é uma discussão para mais profunda. O que eu quero dizer é o seguinte: de nada vale você ganhar uma eleição quando você tem esse, usando uma fala, né, um ditado popular, ter o rabo preso e ganhar uma eleição não adianta nada. O que adianta, por exemplo, eu ser prefeito da cidade se eu não posso fazer um programa de alcance de moradia popular? Porque, afinal de contas, eu tenho os meus compromissos aí com os especuladores imobiliários na cidade, né? Como que eu posso fazer um plano, então, um programa grande? Itapuí poderia resolver o problema de moradia em 2 mandatos, em 10 anos a gente acabaria com o déficit habitacional. Mas é óbvio que não vai acabar. Por quê? O que adianta então eu ser prefeito se eu tenho que fazer conluio com aquelas pessoas que vão me impedir depois de fazer isso? Por que eu, como prefeito, eu não vou ter liberdade, por exemplo, para fazer um distrito industrial e gerar mais empregos? Por que eu não vou fazer, de repente, um programa ambiental de sustentabilidade se eu tenho outros compromissos com o poder econômico? Então vejam bem, nem sempre ganhar uma eleição significa você, de fato, fazer a mudança necessária. Então, meus caros, eu aí quero falar sobre um exemplo que para mim é Darcy Ribeiro. Certa vez o Darcy foi questionado sobre se ele tinha sido vitorioso ou não na vida dele. E ele falou assim: tentei fazer uma universidade séria, mas me venceram, fui derrotado. Tentei fazer uma escola pública de qualidade, mas fui derrotado. Tentei salvar a vida dos índios brasileiros, mas fui derrotado. Mas detestaria estar ao lado daqueles que me venceram. E faço disso as minhas palavras. Jamais eu gostaria de estar no lugar dessas pessoas que acham que eu sou um perdedor. Ao contrário, eu me sinto na galeria ao lado daqueles
que muitas vezes perderam inclusive a própria vida, mas em nome de uma ideia justa, de uma ideia de liberdade. Espero que a gente não esteja nesse momento da história, mas a gente sabe como funciona. A gente está recheado a nossa história de personalidades que desafiaram o poder e pagaram com a própria vida. E são essas pessoas que me inspiram. São essas pessoas que me fazem ter vontade de continuar acreditando, principalmente na liberdade do meu povo. E eu quero dizer mais. Eu não acredito que a pobreza seja revolucionária, mas eu acredito na equidade, na melhor distribuição de renda. É nisso que eu acredito. E essas personalidades históricas, como Jesus Cristo, Sócrates, Madre Teresa de Calcutá, Paulo Freire, Pepe Mujica, Mandela, Joana d'Arc, essas são as personalidades que me inspiram a acreditar. Porque para mim, tem uma coisa, a política é um ato de liberdade. A política é um ato de liberdade. É nisso que eu acredito e que me move diariamente para poder me dirigir a todos vocês. Meu muito obrigado, e vocês que gostam de mim, eu só posso dizer, sou grato a vocês. E vocês também me inspiram a continuar. Muitíssimo obrigado.